Se você tivesse a chance de sentar na Estação Espacial Internacional e olhar para a Terra, pouquíssimas obras humanas seriam realmente visíveis a olho nu. Costumamos ouvir falar da Grande Muralha da China, mas na prática é muito difícil enxergá-la do espaço. Porém, existe outra estrutura, uma cicatriz branca gigantesca no extremo sul da Europa, que aparece de forma nítida e chama a atenção de qualquer astronauta. Se você abrir agora um mapa de satélite e observar a província de Almeria, na Espanha, vai encontrar LA. Uma faixa branca cobre uma região enorme, estendida ao longo da costa. Ela possui mais de 370 quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 37 mil hectares. Para facilitar a comparação, essa área é maior do que o arquipélago de Malta e 3 vezes o tamanho da cidade de Paris, na França. À primeira vista, parece uma espessa camada de neve cobrindo todo o vale, ou talvez uma nuvem estranha, congelada no mesmo lugar. Mas estamos no sul da Espanha, uma das regiões mais quentes e secas do continente, onde neve é quase um mito. E essa nuvem permanece parada ali há mais de 40 anos. Na verdade, o que você está vendo é um oceano artificial tecido com 300 mil toneladas de plástico. Os moradores locais lhe deram um nome que mistura orgulho e inquietação: Mar de Plástico. Mas o aspecto mais louco e impressionante desse lugar não está no seu tamanho colossal. O que faz o mundo inteiro de economistas a meteorologistas ficar boquiaberto é a forma como esse mar de plástico transformou o destino de toda uma região. Ele converteu Almeria, que na metade do século XX era uma das áreas mais pobres e áridas da Espanha, em uma verdadeira mina de ouro agrícola da Europa. De um território onde as pessoas precisavam ir embora porque não havia o que comer, Almeria hoje é uma potência exportadora que fatura mais de 3,7 bilhões de euros por ano apenas com a venda de frutas e verduras. Transformou agricultores simples em milionários e levou a renda média por pessoa da província para entre as mais altas da Andaluzia. Como lâminas finas e baratas de polietileno conseguiram gerar tamanha riqueza? Porque a NASA e diversos cientistas identificaram um paradoxo chocante. Essa região está esfriando enquanto o resto do planeta esquenta a cada dia. E será que essa prosperidade é sustentável? Ou estamos tomando emprestada do futuro uma dívida ambiental impossível de pagar? Para compreender a prosperidade atual de Almeria, é preciso olhar para o seu passado cheio de tragédias. Nas décadas de 1940 e 1950, esta era a província mais pobre e atrasada da Espanha após a Guerra Civil. A geografia do lugar era tão hostil que foi comparada a um deserto semiárido, com menos de 200 milímetros de chuva por ano, mais seco até do que algumas áreas próximas ao Saara. Ventos fortes e solo salinizado transformavam a região em terra morta, tão desolada que diretores de Hollywood a escolheram como cenário natural para filmes de faroeste sem precisar construir qualquer estrutura. No entanto, a virada histórica chegou nos anos 1950. Com o objetivo de garantir segurança alimentar, o governo de Franco criou o Instituto Nacional de Colonização. Eles transferiram agricultores pobres das montanhas para esta faixa costeira estéril. Entregaram a eles pedaços de terra aparentemente inúteis e lhes deram a missão de torná-los férteis a qualquer custo. Essa ordem plantou a semente do renascimento extraordinário que viria depois. Foi nesse cenário extremo que a engenhosidade dos agricultores de Almeria brilhou. Em vez de lutar contra a natureza, eles buscaram aproveitar suas próprias regras. Assim, inventaram ou redescobriram uma técnica agrícola ancestral, transformando-a em uma espécie de alquimia, capaz de converter areia em ouro. A técnica recebeu o nome de enarenado. Imagine que cultivar aqui não funcionava como arar a terra normalmente. Era mais parecido com montar um sanduíche geológico cheio de precisão. Camada inferior. Eles espalhavam uma camada grossa de esterco orgânico, geralmente de ovelhas ou cabras. Essa camada não só fornecia nutrientes de forma gradual, como também, durante sua decomposição, gerava calor que aquecia as raízes das plantas. Camada do meio. Eles cobriam tudo com uma camada de argila impermeável retirada de áreas próximas. O papel dessa camada era crucial: impedir que a água de irrigação e os fertilizantes penetrassem fundo demais no solo e se perdessem, mantendo tudo concentrado na zona das raízes. Camada superior.
Aqui estava o segredo decisivo. Eles adicionavam uma camada de areia marinha fina, com cerca de 10 a 12 centímetros de espessura. Por que usar areia? Porque essa camada funcionava como um escudo físico. Ela quebrava a força da capilaridade, impedindo que a água da camada inferior evaporasse sob o sol escaldante. Ao mesmo tempo, a areia absorvia calor de forma excelente durante o dia e o liberava lentamente à noite, mantendo as plantas aquecidas quando a temperatura do deserto caía após o pôr do sol. A técnica do enarenado permitiu que eles cultivassem ali, mas a produtividade ainda era apenas moderada. A verdadeira virada, o momento que mudaria a história, ocorreu no início da década de 1960. Naquela época, plástico, polietileno e PVC baratos começaram a invadir o mercado mundial. Alguns agricultores pioneiros tiveram uma ideia ousada. Por que não usar essas folhas transparentes de plástico para cobrir os campos de areia e proteger as plantas dos ventos fortes? O resultado superou qualquer expectativa. Ao cobrir o solo com plástico, eles criaram por acaso um efeito estufa local extremamente intenso. A umidade era preservada quase totalmente, a temperatura se mantinha estável e as plantas ficavam protegidas dos ventos carregados de sal. A produtividade das lavouras não aumentou apenas 2 ou 3 vezes, mas sim 30 vezes em comparação ao cultivo ao ar livre. No ano de 1963, a primeira estufa estrutural com meros 500 metros quadrados foi erguida. Após apenas uma colheita, o agricultor recuperou todo o investimento e ainda obteve lucro dobrado. A notícia se espalhou como febre. Todos correram para comprar plástico. Foi o início da corrida pelo ouro verde em Almeria. De alguns poucos hectares em 1963, a área se expandiu para 30 mil hectares nos anos 2000, dando origem ao gigantesco mar de plástico que conhecemos hoje. Estufas não são uma tecnologia exclusiva da Espanha. A Holanda ou Israel até fazem melhor, mas porque justamente esta região se tornou a grande vencedora na corrida agrícola. A resposta não está em tecnologia avançada, mas sim em uma vantagem competitiva absoluta em energia. Para entender isso, vamos comparar Almeria com seu maior concorrente na Europa, a Holanda. Os agricultores holandeses são famosos mundialmente por suas estufas de vidro modernas, operadas por robôs e computadores. Mas a Holanda fica no norte da Europa, onde o inverno é frio, quase sem sol e com dias curtos. Para conseguir cultivar tomate ou pepino em dezembro ou janeiro, os holandeses são obrigados a fazer duas coisas extremamente caras: queimar gás natural para aquecer as estufas até cerca de 20 graus Celsius. Usar sistemas de iluminação elétrica de altíssima potência para criar luz artificial, realizando fotossíntese forçada. O custo de energia representa uma parcela gigantesca no preço final dos produtos holandeses, especialmente quando o valor do gás europeu dispara. Em contraste, Almeria possui um recurso inestimável e totalmente gratuito: o sol. Almeria tem mais de 3.000 horas de luz solar por ano. A localização geográfica especial, combinada com o efeito de retenção de calor do plástico e das camadas de areia, mantém a temperatura interna do mar de plástico sempre em níveis ideais, entre 12 e 14 graus Celsius durante a noite, mesmo nos meses mais frios do inverno. Eles não gastam uma única gota de combustível fóssil para aquecer. Eles não gastam um único centavo em energia elétrica para iluminar. Dados da Universidade Texas A&M e de institutos europeus mostram uma diferença verdadeiramente insana. 1 quilo de tomate produzido em uma estufa de plástico em Almeria consome 22 vezes menos energia do que 1 quilo de tomate cultivado em uma estufa de vidro de alta tecnologia na Holanda. Ao mesmo tempo, a emissão de dióxido de carbono é significativamente menor. Isso cria uma vantagem econômica impossível de igualar. Os agricultores espanhóis podem produzir hortaliças a um custo extremamente baixo. Mesmo somando o transporte refrigerado por milhares de quilômetros até os mercados de Berlim, Londres ou Paris, o preço final dos vegetais espanhóis ainda é mais barato do que os produzidos localmente no norte da Europa. É por isso que eles enriquecem. Almeria não está simplesmente vendendo vegetais. Na verdade, eles estão embalando luz solar e vendendo para o continente gelado na forma de tomates, pimentões, abobrinhas e melancias. Eles se transformaram no jardim de inverno da Europa.
Na safra de 2022 a 2023, a região exportou cerca de 3,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas. A receita total atingiu o recorde de 3,7 bilhões de euros. 60% de todas as frutas e hortaliças consumidas na Europa durante o inverno vêm desta região. Se imaginarmos a Europa como uma grande casa, Almeria é a enorme geladeira sempre cheia de alimentos frescos e baratos, servindo a uma população de 500 milhões de pessoas. Se este mar de plástico parar, as prateleiras dos supermercados da Alemanha ou do Reino Unido ficariam vazias em apenas 48 horas. A concentração de 300 mil toneladas de plástico em um único ponto não só gera um fluxo financeiro gigantesco, como também criou, sem intenção, um fenômeno climático raro que deixou cientistas intrigados por muitos anos. Todos conhecemos o efeito de ilha de calor urbana, quando cidades de concreto absorvem calor e se tornam mais quentes que áreas rurais. Mas em Almeria ocorre o contrário. Enquanto o restante do sul da Espanha e da bacia do Mediterrâneo esquenta dia após dia por causa das mudanças climáticas, com verões batendo recordes de calor, os dados de satélite da NASA e das estações terrestres revelam um paradoxo. A área do mar de plástico está esfriando. Estudos do professor Pablo Campra, da Universidade de Almeria, publicados no Journal of Geophysical Research, mostram que a temperatura média do ar na região caiu cerca de 0,3 graus Celsius por década desde que as estufas começaram a se espalhar nos anos 80. A causa desse fenômeno é o efeito albedo. Imagine vestir uma camisa preta e outra branca sob o sol. A preta absorve calor, a branca reflete. Bilhões de metros quadrados de telhados plásticos brancos, frequentemente pintados com cal durante o verão, para reduzir a temperatura interna, funcionam como um enorme espelho. Eles refletem grande parte da radiação solar de volta ao espaço antes que ela atinja o solo e se transforme em calor. Sem querer, os agricultores de Almeria realizaram o maior experimento de geoengenharia da história humana. Eles criaram um gigantesco ar-condicionado natural que resfria toda a região. Isso gera um ciclo positivo. Temperaturas mais amenas ajudam as plantas a crescer melhor, diminuem a evaporação e reduzem a necessidade de irrigação, incentivando ainda mais a expansão das estufas. É realmente um paradoxo raro e fascinante. Um material frequentemente visto como inimigo número 1 do meio ambiente, o plástico neste caso específico, está ajudando a combater os efeitos do aquecimento global em nível local. No entanto, para ter uma visão neutra, justa e completa, não podemos falar apenas do lado positivo dos lucros ou do fascínio climático. A riqueza louca de Almeria também vem acompanhada de enormes desafios sistêmicos que a região enfrenta e precisa resolver todos os dias. O primeiro e mais evidente desafio: a questão do lixo plástico. Com 30 mil hectares de estufas e cada folha de plástico tendo vida útil de apenas 3 a 4 anos, a quantidade de resíduos plásticos gerada anualmente é colossal, estimada em cerca de 33 mil toneladas. Embora o governo da Andaluzia tenha regulamentações extremamente rígidas de reciclagem, e embora a taxa de reciclagem aqui esteja entre as mais altas da agricultura, por volta de 80 a 85%, o volume restante ainda representa grande pressão. Já houve relatos de plástico descartado ilegalmente em leitos de rios secos, e estudos científicos identificaram alta concentração de microplásticos no ecossistema marinho próximo. Esse é o preço ambiental que Almeria está tentando pagar. A indústria do plástico local corre contra o tempo para desenvolver materiais biodegradáveis, mas o custo elevado ainda é um obstáculo para substituir completamente o plástico tradicional. O segundo desafio é a questão trabalhista e demográfica. Essa agricultura intensiva opera 365 dias por ano, exigindo uma quantidade enorme de mão de obra manual para colher, podar e embalar. A população nativa da Espanha está envelhecendo e os jovens não demonstram interesse pelo trabalho no campo. Isso levou a uma dependência crescente de trabalhadores imigrantes. Estima-se que cerca de 100 mil trabalhadores, majoritariamente vindos do norte da África, da região subsaariana e do leste europeu, estejam empregados aqui. Essa relação é de interdependência.
Os imigrantes encontram oportunidades de trabalho e renda muito superiores às de seus países de origem, enquanto Almeria garante a mão de obra necessária para manter sua máquina econômica funcionando. Porém, o crescimento populacional acelerado cria pressão sobre infraestrutura social, moradia e saúde. Melhorar as condições de vida dos trabalhadores imigrantes continua sendo um desafio social complexo para o governo espanhol e para as associações agrícolas. Mas além dos desafios, Almeria também lidera uma outra revolução verde pouco conhecida: a pressão dos consumidores e o controle biológico. Nos anos 2000, os vegetais de Almeria ganharam má fama por conter altos níveis de resíduos de agrotóxicos. Mas após a crise do pimentão de 2006, os agricultores fizeram uma reviravolta impressionante. Eles perceberam que os consumidores europeus estavam cada vez mais exigentes com a saúde. Por isso, em vez de pulverizar químicos, eles migraram para o controle biológico e para o manejo integrado de pragas. Eles passaram a criar e liberar bilhões de insetos benéficos como joaninhas e percevejos predadores dentro das estufas para que devorassem as pragas. As estufas se tornaram arenas biológicas naturais. Hoje, Almeria é a região agrícola que mais aplica técnicas biológicas no mundo. Quase 100% dos pimentões e cerca de 80% dos tomates são cultivados assim. De um lugar criticado pelos químicos, o Mar de Plástico se tornou fornecedor de alimentos limpos e seguros com padrões dos mais rigorosos do planeta. A história do Mar de Plástico de Almeria não é apenas um triunfo da Espanha, mas um rascunho do futuro da agricultura global. Diante da perspectiva de a população mundial chegar a 10 bilhões de pessoas até o ano de 2050, somada ao esgotamento de solo e água, o modelo de agricultura controlada daqui está se tornando a solução ideal para a segurança alimentar, com capacidade de multiplicar a produtividade por 30 e economizar até 90% da água. Almeria prova que o ser humano pode transformar sol, areia e plástico em vida, mesmo sobre terras mortas. Esse modelo está se espalhando rapidamente para países como a China e o Egito. Porém, o milagre econômico vem acompanhado de um grande desafio: o peso do lixo plástico deixado para as próximas gerações. O problema do século XXI não é apenas produzir comida suficiente, mas encontrar materiais substitutos sustentáveis. Almeria é, ao mesmo tempo, prova da incrível adaptação humana e lembrete de que todo avanço exige um preço. E você, o que pensa sobre esse modelo do mar de plástico? Aceitaria seus aspectos negativos em troca de alimentos abundantes, baratos e frescos o ano inteiro? Ou acredita que precisamos procurar outro caminho? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você acha o mar de plástico algo insano, espere até ver episódios anteriores em que a China desviou um rio inteiro, ou a bomba de água de 185 bilhões de toneladas ameaçando destruir uma região da África do Sul. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Let's go! Safe trip, see you soon!